Oi turma, tudo bom? Hoje nós vamos conhecer sobre a iluminação teatral. E quem cria a iluminação é o iluminador. É ele que planeja como vão acontecer as organizações das luzes na cena. Afinal de contas, não é só acender e apagar a luz, né? A iluminação, ela cria uma comunicação com o espectador, com a cena. Direciona o olhar entre outras tantas coisas que a luz é capaz de fazer. A luz não é só branca ou amarela. Ela pode mudar de cor. Ela pode ter cores misturadas, inclusive. Você já deve ter visto em algum show, em alguma apresentação dessas que aparecem na televisão ou na internet, que as luzes podem ser o próprio show. Uma iluminação pirotécnica com mistura de cores, com cores diversas, fazendo movimentações, inclusive, pelo palco. E é sobre essas luzes e os tipos de iluminação que a gente vai conhecer um pouquinho na aula de hoje. Os objetivos da luz no palco não são apenas limitados a ver o que está lá, né? Mas a iluminação, ela ajuda o espectador a ver melhor o cenário, o figurino, além de criar alguns efeitos para que o público consiga ver melhor o que está acontecendo na cena. A luz, ela tem capacidade de descentralizar, fazer com que o espectador tire o seu foco de observação para determinada coisa e consiga enxergar o que realmente a gente quer que ele veja no palco. Como, por exemplo, está acontecendo uma mudança de objetos de cena. A gente não quer que o espectador veja isso. Então, a gente foca em determinado lugar do palco e escurece outro. A iluminação, ela também é capaz de destacar o cenário, mostrando coisas e cores e formas e objetos que a gente quer que tenham destaque naquele momento da cena. A iluminação também permite com que o espectador dirija a sua atenção para um ponto determinado. E além disso, ela permite com que seja acentuada através de determinadas luzes, cores diferentes, por exemplo, criando um ambiente mais emocional, reforçando também a cenografia em alguns momentos. Por exemplo, se eu quero mostrar que aquela cena é uma cena mais romântica, é uma cena apaixonante, eu posso utilizar luzes rosas, vermelhas. Se eu quero mostrar momentos de tensão, momentos de guerra, um pôr do sol, uma iluminação de ambientes diferentes, eu posso usar luzes de momentos diferentes. E aí entra mais uma função da luz. A luz também ajuda a criar efeitos de ilusão, como se a gente estivesse mudando o lugar da cena. Eu posso estar sentada num banco e eu posso ver, através dessa luz, sendo projetada alguma coisa no fundo do palco, por exemplo, criando um cenário. Aquela luz, ela pode fazer com que o cenário pareça que eu estou no deserto, que eu estou na praia, ou até mesmo que eu estou sentada num gramado vendo o pôr do sol. A luz, ela é capaz de criar diversas ilusões, mas nem sempre foi fácil criar luz no teatro, né? A gente já sabe que a origem do teatro é grega. Mas na Grécia Antiga, será que eles conseguiam utilizar a luz como hoje? Pois é, na história da iluminação, a gente sabe que nem sempre existiu a luz elétrica. A iluminação no teatro surgiu na Grécia Antiga, quando as primeiras encenações de tragédia e comédia eram feitas somente ao ar livre, durante o dia, fazendo com que se perdesse muito das cenas à noite. E com o passar dos anos, foram construídos os primeiros teatros na Europa, na Itália e na Inglaterra. Só que essas salas eram escuras e aí não dava para fazer as apresentações a céu aberto. Foi assim que os primeiros cenógrafos começaram a pensar em como iluminar. Pois é, não existia o iluminador. E os cenógrafos, que muitas vezes eram arquitetos, começaram a criar algumas formas de conseguir melhorar essa relação com a luz dentro do palco, né? Dentro do teatro. E foi assim que esses cenógrafos começaram a pensar em mesas de iluminação, para que a gente conseguisse criar intensidades e reduzi-las também. Colocar a luz muito mais intensa e diminuí-la a ponto até dela apagar. E foi assim que começaram os primeiros efeitos de iluminação no teatro, que foram melhorando com o passar do tempo e com o tempo também que os iluminadores conseguiram administrar principalmente a sua relação com a luz elétrica.
muitas coisas foram evoluindo. Além da luz, muitos outros objetos de iluminação foram surgindo, foram sendo inventados com o tempo. E aí, isso facilita e muito a nossa vida em cima do palco. Porque esses novos equipamentos que foram criados, eles vão auxiliar o iluminador na hora de criar e organizar toda a iluminação no palco, criando desde projeção até as luzes coloridas. Além de criar o próprio cenário, ser parte da peça, intensificar momentos, colorir a cena e até mesmo iluminar o palco, a luz ela serve para realçar, ocultar muitas coisas. Bom, de forma geral, eu quero saber, e aí, você gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a iluminação no teatro? Então vamos fazer uma experiência. Você pega o seu celular, pega aí o seu celular na sua casa e leva para um cômodo que esteja mais escuro, ou até mesmo embaixo da sua cama. E aí, com a lanterna do seu celular, você pode experimentar iluminar um objeto. Você pode até tentar colocar um papel colorido na frente da lanterna do seu celular, fazendo com que as cores mudem. Pois é, pode ser papel celofane, por exemplo. E aí, se você conseguir fazer isso, vai ser muito divertido. Você vai conseguir misturar também algumas cores nessa lanterna. É muito bacana. Experimenta também mudar a posição dessa lanterna. Não coloca só de frente, de lado, de cima, aproxima, diminui. Se a sua lanterna tem controle de intensidade, diminui essa luz e aumenta. Experimenta fazer isso aí na sua casa, que você vai se sentir o próprio iluminador teatral. É muito divertido. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a iluminação teatral. E a gente se vê na próxima aula. Tchau!